Saudamos a todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e chamamos muito bem-vindos ao nosso estudo desta semana, o estudo de número 29, e hoje sob o tema O Cristão e a Pátria, com base no texto bíblico de Romanos capítulo 13, versículos 1 ao 7, e nós lemos então o versículo 1 e o versículo 6. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas para, por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento e sempre. Amém. Estamos nos aproximando das eleições. Os candidatos estão aí apresentando as suas ideias e propostas, também pedindo o seu voto. E entre os candidatos também temos candidatos cristãos luteranos. E a pergunta que se faz é: pode o cristão se envolver na política ou mesmo ser candidato? Muitas pessoas acham que o cristão não deve se envolver na política, não deve servir o exército, por exemplo, e nem obedecer ao governo, pois isso, conforme estas pessoas, são coisas do diabo ou do mundo. Mas o que a Bíblia diz a este respeito? Certa vez os fariseus enviaram a Jesus alguns herodianos para saber dele o que ele achava. É lícito pagar o tributo a César, o imperador romano da época? Os fariseus não estavam interessados em saber a verdade sobre o assunto. O que eles queriam era pegar Jesus numa armadilha. Se Jesus dissesse sim, deve pagar imposto, ele seria linchado pelos zelotes que não admitiam pagar imposto ao imperador romano. E se Jesus dissesse não deve pagar imposto, seria preso pelos herodianos, que trabalhavam para o governo romano. E o que faz Jesus? Jesus, ele não teme pessoas. Mostra então uma alternativa, uma saída que deixa todos surpresos. Ele pede uma moeda e pergunta de quem era a gravura que estava nela. De César, responderam eles. E então Jesus conclui: bem, dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Estas palavras de Jesus nos mostram que o cristão, ele tem um duplo dever enquanto está aqui na terra. Deveres para com Deus. É o que nós aprendemos na primeira tábua da lei, do 1º ao 3º dos 10 mandamentos. O cristão também tem deveres para com a pátria, é o que nós aprendemos na 2ª tábua da lei, ou seja, do 4º ao 10º dos 10 mandamentos. Vamos lá então. O cristão e o governo, ou o cristão e o governo civil. Vejamos em primeiro lugar os deveres do cristão para com a sua pátria. De acordo com a Bíblia, o governo é de Deus. E como tal, nós cristãos e todas as pessoas devem obediência ao governo. Lemos em Romanos capítulo 13, do texto lido: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Deus instituiu o governo para o bem das pessoas.
A forma de governo é escolhida pelas próprias pessoas, mas há necessidade de governo. Deus quer que haja ordem em tudo, porque Deus é Deus zeloso. Deus, por meio do governo, quer dar paz e segurança para as pessoas. O governo, portanto, tem a finalidade de proteger a vida do cidadão, bem como a sua propriedade. A função do governo é manter a ordem e a disciplina sobre a terra. E para cumprir a sua tarefa, o governo precisa criar leis, também cobrar os impostos, e também castigar os malfeitores e desobedientes. Por isso, é do dever nosso, de todo ser humano, todo cidadão, como bons cidadãos, obedecer às autoridades. Como bons cidadãos, devemos também pagar impostos. O governo tem despesas e a forma de o governo arrecadar o dinheiro para cumprir as suas despesas é através dos impostos. Por isso diz o apóstolo Paulo no versículo 7 do capítulo 13 de Romanos: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito e a quem honra, honra. Finalmente, como bons cidadãos, devemos participar da vida pública e da vida política do país. Devemos servir o exército quando convocados, votar e, se possível, ocupar cargos no governo civil. O nosso governo não é melhor porque falta um maior número de cristãos envolvidos no governo. Tenho certeza que, se todos os governantes do país, de todos os escalões, fossem ocupados por cristãos, então certamente não haveria tantos abusos, corrupção, escândalos como hoje vemos em toda parte. Mas tem também a parte do dever cristão para com Deus. O cristão não apenas tem deveres para com o governo, o cristão também tem deveres para com Deus. Diz Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se César, que representa o governo humano, civil, tem direito sobre nós, muito mais direitos tem Deus, que é o nosso Senhor. O governo apenas administra o país, cuida da ordem e da paz. Deus, no entanto, faz muito mais do que isso. Deus nos criou, Ele nos sustenta, protege e nos salva. O mundo e tudo o que existe, inclusive a nossa vida, está nas mãos de Deus. Nós somos apenas os que administramos tudo o que Deus deixou para nós. Diz a palavra de Deus no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra, o mundo e tudo o que nele há. E em 1 Coríntios capítulo 6, lemos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muitas pessoas acham que podem fazer o que bem entendem, pois ninguém tem nada a ver com a sua vida. Acham que podem ingerir drogas, se embriagar, cometer adultério, praticar o aborto, furtar, roubar e matar, pois são donos do seu corpo. Mas Deus diz que não é bem assim. Um dia, Ele vai ajustar contas com cada ser humano. E daí, nós vamos ter que explicar para Ele o que andamos fazendo com a nossa vida, com o corpo, bem como com a vida e o corpo do nosso próximo.
Diz Deus em 2 Coríntios capítulo 5, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Mas e o que Deus espera então de nós como cristãos, como cidadãos? Vimos o que é de César, porém, o que é de Deus, isto é, o que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, devemos dedicar uma parte do nosso tempo a Deus. Toda a nossa vida, inclusive o tempo, pertencem a Deus. Deus não se importa que dediquemos tempo para a família, para o trabalho e para o lazer. Aliás, isto é muito saudável. Isso faz parte da nossa vida e está de acordo com a vontade de Deus expressa em sua santa palavra. Deus, no entanto, quer que nós saibamos tirar parte desse tempo para Ele. É o que nós aprendemos no terceiro mandamento da sua lei, que diz: santificarás o dia do descanso. Há pessoas que se esquecem disso e por isso não têm tempo para Deus. Passam o dia todo, domingo a sábado, ocupados com as coisas da vida e não conseguem tirar tempo para ir ao culto, por exemplo, para ler a Bíblia e conversar com Deus em oração. Essas pessoas estão cometendo um grande erro, roubando de Deus. E um dia vão ter que prestar contas a Deus por esse erro. Em segundo lugar, devemos usar os nossos dons a serviço de Deus. Cada um de nós recebeu os dons de Deus, algum dom. Um tem o dom de cantar, outros têm o dom de tocar instrumentos, outros têm o dom de liderar algum grupo de trabalho, outros têm o dom de falar em público e ainda outros têm o dom de lidar com crianças, ou agora mais recentemente também o dom de lidar com as mídias sociais, como nosso irmão que está nos auxiliando na gravação dos estudos neste tempo. É dom de Deus, para Deus, no serviço de sua igreja. Muito obrigado ao irmão que nos está auxiliando com os dons que ele recebeu de Deus. E a você também, querido amado irmão. Cada um deve então usar os seus dons, ou o seu dom, a serviço de Deus. Como? Da maneira como Deus dá a oportunidade. Quando Deus te der a oportunidade. Na parábola dos talentos, Jesus fala de um homem que usou mal os seus dons, que em lugar de empregá-los na obra de Deus, ele os enterrou na areia. Este homem foi castigado. Quantas pessoas hoje enterram os seus talentos na areia? Porque as pessoas do mundo formam conjuntos, por exemplo, gravam CDs, DVDs, fazem filmes, e nós cristãos não conseguimos fazer isto? Em terceiro lugar, devemos dar uma parte da nossa renda a Deus. Se o governo tem direito sobre o nosso dinheiro na forma de impostos, muito mais direitos tem Deus, que é o Senhor de tudo e de todos. O governo precisa do nosso dinheiro, do contrário, como ele fará estradas, como manterá hospitais, os presídios, as escolas? Sim, o trabalho de Deus é muito mais importante ainda. Se os cristãos não contribuírem para o reino de Deus, como a igreja vai se manter? Como o evangelho será proclamado para a salvação de muitos? Como pastores poderão ser formados? Como poderão ser enviados missionários para lugares onde não tem pastores ou não tem igrejas? Sim, podemos também patrocinar programas de rádio, de televisão e tantas outras oportunidades. É claro,
Deus não cobra impostos como faz o governo civil. Deus não exige uma quantia a ninguém. Cada cristão pode ofertar como e quanto ele quiser. A oferta de uma pessoa, no entanto, revela o tamanho da sua fé, a sua confiança em Deus, que é o Criador, o mantenedor e o doador de todas as coisas. Quem tem uma fé maior se sente agraciado por Deus e agradecido, ele também contribui, oferta com uma porcentagem maior de sua renda a Deus. Quem, porém, tem uma fé pequena e não se sente agraciado ou seguro, ele então também vai contribuir com uma quantidade menor. Os cristãos do Antigo Testamento, judeus, ofertavam 10% da sua renda. Zaqueu deu a metade dos seus bens e a viúva pobre deu tudo o que ela possuía. Judas, no entanto, além de não dar nada, roubava de Deus. E nós, estimados irmãos, quantos por cento da nossa renda entregamos para Deus como oferta para o trabalho de sua igreja aqui no mundo? 1%? 2%? 5%? 10%? Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembremos-nos do nosso dever para com a nossa pátria. Domingo, devemos votar em prefeito e vereadores, ou sermos votados para estes cargos e assim contribuir para o bem de nossa cidade, de nosso país. Respeitemos as autoridades, paguemos impostos e oremos pelos governantes. Isso é um dever nosso como cristãos enquanto estamos no mundo. No entanto, não nos esqueçamos como cristãos do nosso dever para com Deus e com a sua igreja aqui no mundo. Dediquemos o nosso tempo ao Senhor, os nossos dons e talentos como parte de nosso serviço ao trabalho do Senhor, bem como também parte de nossa renda em gratidão a Deus para o trabalho da proclamação do Evangelho aqui no mundo. Isso é um dever nosso, é também um privilégio que Deus nos concede. Prezados amigos e irmãos, sejamos bons cidadãos, sejamos melhor ainda como cristãos, retornando a César o que é de César e ofertando para Deus o que é de Deus. Que Deus nos abençoe nesta tarefa hoje e sempre. Amém.